Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse dia de hoje. Olha, eu estou numa expectativa tão grande para essa semana. Ontem na minha igreja eu escutei cada palavra, tanto pela manhã quanto à noite. Foi algo assim, muito lindo, sabe? Uma palavra de encorajamento, de acréscimo. E eu quero poder aqui compartilhar um pouco desse ensinamento que eu tenho recebido lá. Comecei ontem a fazer esse pensamento, né? Compartilhando um pouco. E vamos à profundidade em Deus. Parte 2. O vídeo aqui talvez vocês encontrem parte 3, porque o vídeo que eu fiz ontem ficou um pouco longo e aí o YouTube acabou dividindo. Mas é a segunda parte da palavra, amém? Deus colocou muito no meu coração para falarmos hoje sobre humildade, sobre paciência e sobre amor com uns com os outros. Voltando à questão da obediência que devemos ter a Deus e lembrarmos sempre que o Senhor, Ele nunca nos abandona, amém? A base bíblica que eu quero começar dessa palavra com vocês está em Efésios 4, versículo 2, que diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Essa palavra aqui, ela remete a nós que quando nós temos profundidade com Deus, nós começamos a ter algo que se chama discernimento de espírito. Jéssica, o que é isso? O que é você discernir algo? É você diferenciar. Quando você tem discernimento de espírito, você consegue perceber algo que é no natural e algo que é no espiritual. E para você perceber essa diferença espiritual, você começa a perceber isso à medida que você vai se aprofundando em Deus, você vai lendo mais a palavra e Deus ali vai entregando dons para você. E um desses dons é esse, o dom de discernir espírito. E aí o que significa isso, Jéssica? Isso significa que você vai saber, como está em Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por exemplo, você está numa reunião, você está em algum lugar que aquela pessoa ainda não comparte da mesma fé que a sua. Ou que ali ela ainda não aprendeu exatamente a palavra de Deus. E você vai aprender que não é na força do teu braço que você vai fazer. Ela precisa ver em você uma atitude diferente que leve aquela pessoa a querer conhecer mais da palavra de Deus. Porque se ela ficar vendo ali o tempo todo que você só sabe julgar, que você só sabe falar palavras que possam desanimar aquela pessoa, o que ela vai falar? Gente, mas esse Deus que ela serve aí só me priva de coisa, só me prende. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Meus irmãos, o que nós menos temos que fazer é ditar o que a pessoa tem ou não que fazer. Sabe por quê? Porque quem vai nos ensinar isso é o Espírito Santo. Então devemos ter humildade, paciência, sermos bem educados. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa do nada, você vai dar boa tarde, bom dia, boa noite para ela, ela vai te olhar com uma cara feia, ela não vai saber nem por quê que você tá tão alegre ali, ela não vai entender e ela muitas das vezes não vai te retribuir ou vai te retribuir de uma maneira arisca. Não trate da mesma forma, trata com toda educação, trata com todo amor, porque nós devemos nos suportar uns aos outros com amor. Às vezes aquela pessoa que mora com você, que não entende da palavra de Deus, só sabe te criticar. E você fica vendo aquilo ali e você fala, meu Senhor da glória, mas ela só me critica, ela só me acusa. Trata com amor. Trata com amor. Sabe por quê? Porque uma hora Deus vai mostrar para ela, poxa,
esse Deus que ela serve realmente transforma. Porque mesmo falando de todo jeito, ela tá sempre de bom humor, ela tá sempre feliz, ela tá sempre alegre, ela tá sempre carinhosa, carinhoso. Então, o primeiro ponto para que nós nos aprofundemos em Deus é que nós sejamos humildes, que nós sejamos educados, que nós sejamos pacientes. Certo dia, eu estava no telefone com uma pessoa e aí essa pessoa me contou uma situação em que ela falou que ela tinha recebido uma ligação desse negócio de telemarketing. E aí ela falou assim para mim: não aguento mais esse povo de telemarketing me ligando. E eu tava com essa pessoa no telefone. Ela tava falando comigo, e aí ela tava no trabalho e ligaram para ela. Aí eu estava ouvindo ela falar com a pessoa lá do telemarketing. Detalhe, essa pessoa já trabalhou assim. E eu ouvindo ali ela só falar de um modo assim, pesado com aquela pessoa. Assim, não é pesado falando palavra torpe, não. Mas é falar pesado. Gente, falar pesado muitas das vezes é você não ofende uma pessoa só com palavra feia, chula, não. Muitas das vezes você ofende com a pessoa com o tom de voz. Sabia disso? O seu tom de voz pode ofender alguém. A sua olhada pode ofender alguém. É claro que há pessoas, né, que às vezes estão com a coisa na cabeça, que às vezes a pessoa está até cansado mesmo. E mas você está me olhando desse jeito por quê? Gente, é o olhar da pessoa, né? Cada um tem o seu jeito de olhar. Mas há situações que às vezes até o tom da voz que a pessoa usa vai ali, né, magoar, ferir. E aí eu escutando isso, eu falei para essa pessoa, eu falei assim: poxa, você não deveria falar isso dessa forma. Você não gostaria que fizesse isso com você. Você não gostaria que você fosse tratado dessa forma. Porque quando você trabalhou assim, o que você menos gostava é que alguém chegasse e falasse assim com você. Então nós devemos ter humildade, devemos ter paciência. Pode ser que aquela pessoa, e na maioria das vezes ela tá fazendo aquilo aí, é o trabalho dela. Sabe quantas vezes você liga, às vezes até para um estabelecimento para pedir alguma coisa, e aí a pessoa não pode fazer, e você descarga nela tudo aquilo que você está sentindo. Gente, irmãos, a pessoa só está fazendo o trabalho dela. Se a pessoa não pode fazer e você ficou irritado ali com ela, sabe por quê? Porque você está confiando no homem. Passe a confiar em Deus. Porque a palavra do Senhor já nos diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa fé não tem que estar no homem. A nossa fé tem que estar em Deus. E aí nós vamos para a segunda passagem que está na Bíblia, que diz assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Já pensou se Deus nos tratasse com ironia cada vez que a gente fizesse uma coisa errada? Jesus! Eu acho que todo dia a gente ia ouvir que nesses filmes assim, que botam a voz no narrador, né, em terceira pessoa, simbolizando Deus, essa novela Gênesis, né, fazia muito isso. Eu acho que a gente ia ouvir essa voz meio que todo dia. Meus irmãos, somos pecadores, somos falhos. Não pense você, porque você nasceu em lá evangélico, porque você tem muito tempo de evangelho, que não, eu não erro. Erra sim. Erra sim. Então nós devemos ter isso em mente, devemos amar os outros como Deus nos ama. Deus ama o ímpio, Deus ama o cristão, Deus ama aquele que ainda não conhece a palavra de Deus, Deus ama aquele que conhece a palavra de Deus, mas faz umas coisinhas ali que não agrada a Deus. Deus ama o sol, ele brilha para todos nós. Cabe a nós querermos mais, nos aprofundarmos em Deus, em Cristo. Então o primeiro passo dessa palavra aqui de hoje é o amor, é a humildade, é a paciência. Amém? Só vamos conseguir sermos pacientes se nós tivermos o amor de Deus em nós.
se nós deixarmos que o nosso espírito seja amoroso. Como eu quero que uma pessoa conheça Deus se eu só sei tratá-la com desdém? Se só de eu falar daquela pessoa, eu falo, ai, mas essa pessoa aí, ai, eu não quero estar nem perto. Já pensou se Jesus olhasse assim pra gente quando a gente não o conhecesse? Nós não seríamos salvos. A primeira vez que você esteve numa igreja, como te receberam lá? Te receberam com desdém ou te receberam com amor? Se te receberam com desdém, muda, porque você está num lugar que as pessoas ainda não tiveram entendimento. Agora, se você foi num lugar em que te receberam com amor, com carinho, te acolheram, você está no lugar certo, você está no lugar que Deus levou você. Porque Deus é amor. Então, se nós queremos ter a semelhança em Cristo, devemos ser amorosos. Em Tiago 2,8 diz, se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois as escrituras sagradas, nas escrituras sagradas está escrito, ame aos outros como você ama a você mesmo. Então, quando nós estamos obedecendo às leis, a lei de Deus, nós estamos cumprindo isso aqui também. Isso é uma das leis, sabe? Devemos amar uns aos outros, devemos respeitar o espaço do outro. Isso é se aprofundar em Deus também. Porque quando você está no raso, você acha que é como assim, é como se houvesse uma divisão. Por exemplo, vamos colocar como se fosse uma pirâmide. Se você estuda história, a história mostra exatamente isso, como se tivesse o alto clero, a burguesia e o povo. Ou seja, a igreja era separada do povo. Porque ali, aquela igreja pensava que não, só pode servir a Deus se você tiver instrução. Você só pode servir a Deus, você só pode ir à igreja, você só pode ler a palavra se você conhecer. Tanto que muito antigamente, né, a palavra de Deus você não existia, né, traduções em outros idiomas. Isso foi se aprofundando, né, historicamente falando, é algo recente. Então, meus irmãos, se nós queremos ser mais profundos em Deus, nós devemos sim quebrar com essa ideia de que para eu servir a Deus com excelência, eu tenho que desdenhar, eu tenho que julgar, eu tenho que ficar ali dizendo alguma coisa para aquele que ainda não tem entendimento. Não, vamos quebrar com isso. Sabe por quê? Se você já serve a Deus há muito tempo, vamos supor, você serve a Deus há 10 anos, e aí você vive com uma pessoa que serve há 2, aí você, mas isso aqui é assim, 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 e ele ainda não sabe isso. Ele não sabe? Então demonstra com as tuas atitudes. Mas para de ficar dizendo, você não tem que ver isso não, você não tem que falar isso não. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer. Porque eu garanto que você, que serve a Deus há tanto tempo, não foi de um dia para o outro que você foi transformado, que você foi transformada. Você passou por situações, o Espírito Santo de Deus te levou a situações para que você pudesse ter esse discernimento de espírito. Então ame o seu próximo, tenha carinho por ele, amém? Em Neemias 9, dos versículos, deixa eu ver aqui, 9 a 17, está ali falando que nós não devemos nos entristecer e não devemos nos esquecer daquilo que Deus já fez por nós. Diz assim: viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste seus perseguidores nas profundezas, como
uma pedra em águas agitadas. É isso que nós devemos nos lembrar do que está escrito nas Escrituras. Para de ficar dando ouvido. Ontem o pastor da minha igreja, ele fez algo que eu achei incrível. Eu achei incrível ali a encenação que ele fez, mas é muito real isso. Ele pegou um fone de ouvido e botou assim na cabeça, para ensinar que a pessoa tem que dar ouvido. Ele pegou um fone de ouvido e botou tipo o fio na Bíblia. Gente, ele colocou isso ali. Eu vou deixar até o link do culto de ontem aqui na descrição, se você quiser assistir, porque eu achei incrível essa palavra. E tem a ver com o que a gente está falando aqui, de profundidade. Ele fez isso querendo dizer que nós devemos dar ouvido ao que está na palavra. Leia mais a palavra. Estude mais a palavra. Se Deus, ele foi capaz de abrir o mar para o povo dele passar, você realmente acha que ele não é capaz de ensinar a tua esposa, ao teu marido, que ele não tem que falar aquilo, que ele não tem que fazer isso, que ele não tem que fazer aquilo? Você acha que Deus, ele não é capaz de pagar essa conta aí para você? Você acha que Deus, ele não é capaz de levantar você dessa enfermidade? Ah, Jéssica, mas os médicos falaram que tá tudo... Gente, eu vi um vídeo da Ludmila Febre e ela vem enfrentando um câncer que já está em estado, para os médicos, terminal. Mas olha, quando eu vi o vídeo daquela moça, eu fiquei assim, Deus, eu quero ter esse nível de fé. Porque ela, em meio à dor, ela estava clamando a Deus por cura, não dela, por cura da nação, por cura da alma, por cura do povo de Deus, por cura desses dogmas implementados pela sociedade, que a gente ali, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que se libertar disso. Largar esse negócio de que eu sou assim por conta disso e daquilo outro. Você não tem isso por conta disso e daquilo outro. Não, para com isso. Nós devemos nos lembrar daquilo que Deus nos fez. Então aqui, eles estavam falando de uma situação que já havia acontecido. Porque eles queriam que eles iam conseguir ali erguer Jerusalém. Então, se você está reerguendo a tua Jerusalém, você quer ir mergulhar mais fundo, você quer ali se aprofundar mais na palavra de Deus, você quer ali se encher mais, como é que você quer fazer isso? Duvidando. Como é que você quer fazer isso? Murmurando. Tu os conduziste de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste. Deste-lhes ordenanças justas e leis verdadeiras e decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Meus irmãos, muitas das vezes, Deus vai enviar pessoas nas nossas vidas para abrir os nossos olhos. Talvez você que esteja vendo essa mensagem aqui agora, você não tivesse parado para pensar nisso. Mas aí esse vídeo caiu aí para você e você já está assim pensando, poxa, verdade, eu tenho que amar mais o meu irmão. Eu tenho falhado assim com ele. Na fome, deste-lhe pão do céu. Na sede, tiraste para eles água da rocha. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que tira a água da rocha. É o Deus que multiplica. É o Deus que ressuscita morto. Então você realmente acha que esse Deus não vai fazer o teu milagre? Você acha que Deus, ele não vai te tirar aí dessa depressão que você está vivendo? Você acha que Deus, ele não vai dar o filho que você tem pedido?
Você acha que Deus não vai fazer você ali entrar para que esse concurso, concluir essa faculdade? Deus, Ele é poderoso. A palavra do Senhor diz: tudo é possível para aquele que crê. Às vezes você se depara com uma situação que, humanamente falando, você não tem recurso, mas para Deus nada é impossível. Não murmure, adore. Não murmure, leia a palavra. Não murmure, clame a Deus. Mandastes entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes. Meus irmãos, vamos abandonar essa arrogância. Vamos abandonar essa soberba. Vamos abandonar isso. Você vê ali alguma coisa errada e você já quer ali julgar a pessoa. Você vê ali algo que humanamente tá esquisito. E aí você vai e trata aquela pessoa assim. Você às vezes isso pode acontecer. Você recebe, porque o inimigo, o papel dele é roubar, matar e destruir. Você chega ali em uma determinada situação, você... Oi, meus irmãos, me perdoem. É porque minha princesinha estava me chamando. A gente tem que fazer tudo por eles, né? Quer dizer, tem que ter limite também, né? Mas não tem como, né? Peraí, filha. Então, meus irmãos, não devemos ser arrogantes, não devemos ali tratar a pessoa com desdém, não devemos tratar ali o ser humano, não devemos tratar ali o ser humano de maneira abrupta. Há limites até onde podemos ir. Às vezes, realmente, a pessoa, ela tá é esse ponto que eu tava falando. Às vezes, a pessoa tá até num ponto em que ela, não sei, às vezes ela recebeu alguma coisa porque o inimigo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Então, ali, ela vem de um jeito em que ela tá magoada com alguma coisa. E se ela não vigiar, ela vai atribuir essa situação a outro que não tem nada a ver com a história. Nós que somos conhecedores da palavra, não devemos fazer isso. Nós devemos tratar com amor. E não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram dos milagres que realizaste para eles. Será que você não se lembra do que Deus já fez na tua vida? Tomaram-se obstinados a sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Talvez hoje você tenha escolhido alguém para ocupar o lugar de Deus. Talvez você escolheu ali confiar em alguém ao invés de confiar em Deus. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonaste. Meus irmãos, Deus, Ele não nos abandona. Deus, Ele não nos abandona. Ele está disposto a estender a mão para cada um de nós. Ele está disposto a estender a mão a cada um de nós e dizer: filho, eu te perdoo. Vem, volta, se aprofunda como você fazia antes. Se aprofunda como você fazia. Leia a minha palavra, se derrama em mim como você fazia antes. Não fica lendo a palavra só o que você recebe no WhatsApp, não. Não fica lendo a minha palavra superficialmente. Volta a ter aquele hábito que você tinha de abrir a Bíblia de madrugada, de orar de madrugada. Me busca mais.
me busca mais, me adora mais, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na tua vida. Amém? Deixo essa reflexão aqui, parte 2 para vocês, e vamos adorar ao Senhor, acreditando que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós devemos nos aprofundar mais na sua palavra, irmos mais além e crermos que se Deus falou, Ele vai cumprir. Esse louvor, ele é do Kleber Lucas e ele fala exatamente que nós devemos acreditar só um pouco mais. Acredite que se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Me diz quem falou que não dá mais, que a fonte secou. Me diz quem falou que o sonho acabou, que há limites em suas promessas. Tentaram te roubar a fé, duvidaram que você ia continuar de pé. Não sabem que seu Deus é mais, é na hora do impossível que Ele faz. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Deixa o furacão passar. Ele está do seu lado. Ele está do seu lado. Entrega e descansar, que o mais Ele fará. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem pra voltar atrás. Acredita só um pouco mais. Se Ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que Ele faz. Acredita só um pouco mais. Acredita, meu irmão. Acredita só um pouco mais. Se Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele quer que nós estejamos na presença dEle. Ele não faz uma promessa para você ficar vivendo na tribulação para sempre. Mas muitas das vezes Deus permite que você continue vivendo nessa tribulação, porque Ele quer que você se entregue cada vez mais a Ele. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe, se inscreve no canal e vamos passar adiante a palavra do Senhor. Porque eu acredito que da mesma forma que você foi abençoado nesse dia, essa pessoa para quem você está compartilhando também vai ser abençoada. Amém? Um grande beijo para todos vocês e que Jesus lhes abençoe sempre. Fala, filha. Graça e paz. Graça e paz.